Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 13. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou. E todo o povo estava em pé na praia, e falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e, por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, 1 a 100, outro a 60, e outro a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois a quem tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e, vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fechando os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevivendo à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ele fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: Algum inimigo é que fez isto. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse:
Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meio celeiro. Propus-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levado. Todas essas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. Ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os celeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou toda espécie de peixes. E quando cheia, puxaram-na para a praia, e, sentando-se, puseram os bons em cestos, os ruins, porém, lançaram fora. Assim será o fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhes eles: entendemos. E disse-lhes: por isso todo escriba que se fez discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e ovelhas e velhas. E Jesus, tendo concluído essas parábolas, se retirou dali. E, chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da
incredulidade deles.